É conexão aqui. Está conectando. Ai, meu Deus. Já conseguimos, graças a Deus. Doutora! Nos perdemos, eu botei 5 minutos antes para evitar as perdas. A gente se perdeu, doutora. Eu não estava conseguindo aceitar aqui, entendeu? Mesmo, já tô quase, o pessoal já está entendendo mais nada. Está pensando que que eu criei uma psicóloga. Não, eu tava... Gente, me perdoem, eu não estava conseguindo entrar aqui. Por isso que essa demora toda, mas não foi culpa minha, não. Foi culpa aqui da... Não sei de quê, mas agora que eu estou entrando, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi culpa da tecnologia. Foi. Bem, gente, vamos começar mais rápido possível. Sejam bem-vindos. A live vai ficar gravada. Os que não puderem estar ao vivo vão poder assistir depois, né, doutora? Se vocês tiverem perguntas, vocês coloquem que a gente vai responder se der o tempo. Se não der, a gente responde depois, especialmente para vocês no direct, tá bom? Mas, bem, seja bem-vindo, gratidão a Deus por esse momento, gratidão ao universo, à espiritualidade, por nos permitir estarmos juntos e aprender muito hoje. Gratidão a todos que estão presentes e todos que estão vendo esse vídeo hoje ou amanhã, ou quando o tempo de cada um escutar, né? Que com certeza vai ser muito importante para você. Bem, doutora Valdilene Mendonça, seja bem-vinda, bacharela em psicologia, especialista em terapia cognitiva de comportamental. Depois a senhora ajeita lá. E também especialista em avaliações psicológicas, com cursos complementares em obesidade. Eu recebi isso aqui, o nome. Depois ela diz esse nome aqui, que eu não sei direito como é que é. Eu sei que eu estudo profundo sobre a morte, misericórdia. Então, eu estudo isso. Tanatologia. Esse nome aí, doutora, esse nome que eu estou conseguindo. E também sentimento de solidão, né? E também no trabalho sobre doenças mentais e também sobre álcool e uso de drogas, né? Esses são alguns dos cursos que eu passei para você, mas tem muito mais, né? Que a gente faz sempre. As especializações que eu tenho é terapia cognitivo-comportamental e também em avaliação psicológica. Entendi. Essa é a sua especialidade, né? O comportamento das pessoas. Isso, que gosto demais. Não é à toa que Deus nos escolheu a senhora para falar sobre esse tema de depressão que está batendo na nossa porta, exatamente, mas principalmente para os homens, né? Isso. Então, vamos lá, doutora, passando o seu currículo, que é maravilhoso aqui. Bem, na nossa primeira pergunta, a gente vai logo correndo, porque a gente se atrasou um pouquinho. Doutora, é verdade que entre de 10 a 17 anos, mais ou menos, a depressão ela vai ser uma doença comum? Sim, daqui mais alguns anos, ela vai se tornar uma doença mais comum do que o próprio câncer, né? E doenças de coração, no caso. Sério, por que isso, doutora? Sim, por que isso? Os estudos vão avançar com relação à doença, né? Então, vão ter mais conhecimento com relação à doença, e dessa forma vai ser mais fácil diagnosticar a doença. Em vista disso, do conhecimento com relação à doença e poder diagnosticar melhor, então, logicamente, que vão ter conhecimento de mais pessoas que sofrem do problema, né? Aí as próprias pessoas mesmo, tendo conhecimento dos sintomas, das causas, né? Pode se observar e constatar se está ou não com o problema, né? Com a doença. Entendi.
Então, na verdade, hoje, antes da gente falar de câncer, todo mundo ficava com medo. Ai, câncer hoje já é uma doença assim que já sabe, já sabe como se proceder, já é tudo. E a obesidade também hoje é tratada de uma tal forma, né, que antes não era. Obesidade não era doença, né, doutora? Agora realmente doença. Exatamente, agora é doença, né? E o problema da depressão também existem outros fatores que podem desencadear. Por exemplo, o estresse é ocasionado pelo cotidiano, né? O cotidiano que é um corre-corre, né? É o cúmulo de tarefas, são cargas horárias de trabalho muito altas, o transporte público, que você sabe como é que é, o transporte público é um estresse, a pessoa está todo santo dia naquele estresse, um ônibus lotado, isso tudo vai causando problema na pessoa, vai adoecendo a pessoa, que acaba por afetar a saúde mental, né? Em vista disso, ela vem sofrer a depressão, né? Com todo esse estresse do dia a dia, aí ela não tem tempo. Hoje em dia as pessoas estão querendo muito ter, né? Então ela fica nesse estresse, nesse corre-corre para ter, e acaba não tendo tempo para o lazer, né? E isso vai fazer com que ele seja privado de ter um momento de prazer na vida, de se divertir, de desestressar, e isso vai começar a afetar a saúde mental, né? Tem fatores socioeconômicos também, né? Como a dificuldade de acesso à educação, à cultura, à saúde, né? Tudo isso afeta a pessoa que pode vir a sofrer a depressão. Agora, falou sobre um caso que, no caso da depressão, então, ele atinge todo mundo. Depois a gente tem uma pergunta sobre isso. Mas eu fiquei pensando, doutor, o seguinte, como não é uma doença comum ainda, né, como a obesidade, que hoje é tratada pela parte pública, então a depressão não tem ainda esse foco, né, de ser cuidado pela parte pública, e o pessoal que pega ônibus, tadinhos, então eu estou com pena deles, porque eles vão ter depressão e não vai ter como ser tratado, né? Porque a responsabilidade pública não está focada nisso, em depressão, né? Está focada em não. A depressão é um problema de políticas públicas, né? De saúde pública. É preciso que o SUS, como é que se diz, ela possa permitir, né, que a pessoa que sofre tenha acesso ao tratamento, porque a gente sabe que o SUS, a política pública do SUS, ela é muito linda, mas não funciona. Você vê que quem precisa do SUS pena para conseguir uma consulta, pena para conseguir fazer um exame, e até receber esse exame, muitas vezes a pessoa até morre e esse exame não sai. Ou então ela morre e não consegue marcar o exame. Então é muito difícil, né? E o transporte público, por sua vez, também não faz a parte dele, né? Porque, pelo que eu sei, é superlotado, sempre, muitos horários de pico que não é, mas é superlotado. Então, se o estresse é causado por isso, de gente de depressão, doutora, vai ser um bocado. A pessoa pode até achar que não, mas o transporte público, ele estressa demais. Eu te digo, já usei muito o transporte público quando fazia a faculdade, principalmente, né, que eu ia e voltava todo santo dia. Quando eu ia, era lotado, quando eu voltava, era lotado. Aquele calor infernal. Então, meu Deus, eu não tive depressão, porque eu não tive de ter mesmo, mas era horrível. Mas é assim, né, essas situações que a pessoa enfrenta no dia a dia, né, como até o transporte público, ele pode fazer com que a pessoa adoeça assim, porque a pessoa se estressa todo santo dia passar por aquilo, se estressa mesmo. E aí a pessoa às vezes não tem uma forma de extravasar aquele estresse, ela acaba caindo em depressão mesmo. Aí ela fica não querendo mais ir trabalhar, e não quer mais sair, tanta coisa envolvida. Ei, doutora, falando nisso, eu tenho duas perguntas aqui, porque a senhora fala e vai me gerando. Porque a gente está falando da live para depressão e homens, né? O sexo é uma forma de extravasar, o homem extravasar essa parte aí para não ficar estressado, não ficar com depressão, ou não? Só repete porque deu uma falhadazinha aí.
porque a senhora disse assim, né? No termo de extravasar, a pessoa não extravasa o estresse e aí acaba indo para o quadro de depressão, de depressivo, não é isso? Aí eu disse assim, Exatamente. como você está falando uma live para depressão em homens, né? O sexo é uma forma de extravasar? É uma forma de extravasar ou não? Vem a ser, porque você sabe que a pessoa que pratica o sexo, ali envolve sentimento, né? Envolve muita coisa ali, né? Então, se a pessoa tem um parceiro, aliás, no caso do homem, né? Tem uma parceira e ela puder ser legal nesse ponto aí com ele, isso ajuda bastante, sim, com certeza. Era que o homem precisava ouvir, porque eles já são danadinhos. Mas, homens, vocês que estão me ouvindo aí, não vão agora querer se aproveitar, né, da oportunidade para fazer as mulheres de vocês sofrerem, né? Não pode, tem que também entender a mulher. Tem que rolar sentimento, né? Não, Cris, nem sempre também a mulher está à disposição, né? Nem sempre. Então, precisa haver aí uma concordância de ambas as partes. Tem que rolar sentimento. Bem, a próxima pergunta é a seguinte: quais são os índices que indicam, né? Porque assim, tem um quadro depressivo e tem um quadro já pronto de depressão. Como é que a gente diferencia assim, o início, né? Assim, o que leva um homem, como um homem pode saber que ele tem um indício, ele tem assim, os pontos, né? Ah, eu acho que eu estou num quadro depressivo, ou eu acho que eu já estou com depressão. Como é que saber? O homem, no caso. Tá, como é que ele pode detectar que ele está com problema, né? Está precisando de ajuda, né? Então, é assim, um dos primeiros sintomas da depressão masculina é ele não ter a capacidade de reconhecer por conta própria, né? Ele tem uma mania de não admitir, o homem não quer admitir, né? Que tem essa fraqueza, principalmente que ele está passando por um problema emocional. O homem não gosta de admitir, né? Aí o que ele faz? Ele vai dizer que ele está fora de si, ou está chapado, mas ele nunca vai admitir que ele está fragilizado emocionalmente. Né? Ele tem dificuldade de identificar e admitir o que sente. Aí o que eles falam? Ah, nada, eu estou cansado. Não, eu só estou sentindo um negócio aqui no peito, é só tensão e raiva, entendeu? Para eles, sentir angústia, medo, tristeza, insatisfação, culpa, inveja, essas coisas todas, para eles está fora do campo da autoanálise, da parte deles, né? Então, ficar curvado, calado, recluso, perder a produtividade, jamais eles querem admitir, né? É muito difícil para eles confessar essa fragilidade. Então, eles tentam mascarar, né, a situação em que eles se encontram de verdade. Muitos homens são assim. Dificilmente um consegue se abrir, né, dizer assim, pô, eu não estou bem, preciso de ajuda, é muito difícil. Mas a maioria pensa dessa forma, que acha que não deve demonstrar que está passando por aquela situação, porque não vai demonstrar que é fraco, entendeu? Que não é homem suficiente, então ele procura mascarar. Então fica difícil, né, para eles, né? Então eles têm que entender que eles são homens, que são frágeis, que podem adoecer, que também morrem, né? E que devem, sim, procurar alguém, desabafar com a pessoa, dizer que não está se sentindo legal, que está se sentindo assim, assado, que precisa de ajuda. Se mora só, tem muito homem que mora só. Tem um amigo lá no trabalho, conversa com ele. Se não tem amigo que não confia em ninguém, mas procura se autoanalisar. Poxa, eu não era assim, hoje eu estou com dificuldade de sair, eu não quero conversar com ninguém, quero ficar só no meu quarto. Gente, isso não é normal, não era assim. Se autoanalise e vá buscar ajuda. Procure um psicólogo. Aí você vai fazer o tratamento, né? Não só com o psicólogo, mas se for preciso também medicação, vai com o psiquiatra, vai com um neuro, vai com um nutricionista, porque envolve outros
especialistas para tratar do problema, envolve muita coisa. Entendi. Mas, doutora, deixa eu falar uma coisa. Agora eu fiquei um pouco confusa, porque às vezes a gente gosta de ficar em casa, né? Tem alguns homens também que trabalham muito e estão cansados e fim de semana quer ficar em casa. Também mulheres, né? Eu sou uma. Então, eu amo ficar em casa, mas isso não é um quadro depressivo, Não, né? de jeito nenhum. Eu gosto de ficar na minha casa também. Eu gosto de sair uma vez ou outra, mas eu também amo estar na minha casa. Mas existem alguns sintomas, né, que o homem pode perceber, o homem pode perceber nele mesmo, ou a pessoa com quem ele convive, familiar, amigo, com quem pode perceber essa mudança de comportamento no homem, né? Como o humor triste, né? Ele já fica mais ansioso, fica se sentindo vazio, um vazio persistente, né? Fica com sentimento de desesperança, de luto, de pessimismo, ele se irrita facilmente, ele tem sentimento de culpa, de desamparo, de inutilidade, ele tem perda de interesse daquilo que ele gostava de fazer, nos hobbies, nas atividades, ele tem diminuição de energia, de fadiga, ele também fala mais devagar, ou se movimenta mais devagar, ele se sente inquieto, ele tem problemas para ficar sentado, ele tem dificuldade de concentração. São, assim, muitas coisas que envolvem, tem dificuldade para dormir, ou dorme demais. Também o apetite dele, o peso é alterado, ele tem pensamento de morte, que aí também é o problema maior é esse, ele tem pensamento de morte, de suicídio, às vezes até chega a tentar, né, o suicídio. Esse pensamento de morte, ele já está no quadro de depressão mesmo. Ele não está no quadro depressivo, porque a senhora estava falando ontem, né, quando a gente fez nossa live piloto, ela disse assim para mim, que geralmente 2 semanas passa um quadro depressivo e vai realmente para a depressão, foi? Então, esse caso aí de morte, que você está falando, esse desejo do suicídio, já é a parte da depressão mesmo. A doença já está no estágio mais grave, mais crônico, né? Quando chega a esse estágio de querer, de pensar em suicídio. A pensar não é nem nada, né? O problema são as tentativas, porque ele pode só pensar, mas não tentar. E ele pode tentar, e numa dessas tentativas ele pode conseguir chegar ao final. Então aí corre o problema. Gente, me desculpe que eu estou com a garganta meio ruim. Aí surge o problema, né? Então, assim, existem os sintomas que são normais quando a pessoa perde um ente querido, quando o casamento acaba, quando ele perde o emprego. Então, existem alguns contextos, né, que ele pode ficar para baixo, né? Pode, sim, ficar triste. Porém, se ficar persistente esses sintomas, de pelo menos 2 semanas para lá, aí é preocupante. Aí sim tem que procurar ajuda. Doutora, por falar em ajuda, por que não pede ajuda? Como a mulher pede, né? Porque a mulher, quando ela já... Pelo menos eu acho que eu conheço, né? Eu não sei, a senhora que pode isso, avaliar isso. Mas eu acredito sim, posso estar errada, que a mulher, ela procura ajuda mais rápido do que o homem, né? Ou não? Não sei, a tendência da mulher sempre está buscando tratar, seja o que for, né? Seja o que for, a mulher está correndo no médico. Tem as exceções, né? Tem uma mulher que às vezes não vai. Mas vamos falar aqui... vamos falar aqui dos homens, né? Bom, com relação ao homem ser mais displicente com a saúde, ele deve, assim... As identidades de gênero construir socialmente, culturalmente, né? Com o passar, né, do tempo, né, desde primórdio, né, então os homens são alicerçados a valores patriarcais, a virilidade, a força, a dominação, né, então é possível perceber isso das falas deles, quando eles dizem assim, homem não chora, né, homem não pode ser fraco, o homem deve ser o cuidador das finanças, né, o homem deve ser destemido, sexualmente ativo, né? Entre tantas outras coisas que eles falam, né? Então, eles têm esse pensamento de que homem não pode, não deve demonstrar sentimento, porque senão ele mostra fraqueza. Ainda agora há pouco falei inclusive sobre isso, né? Então, ele tem essa dificuldade
de demonstrar que ele é um ser humano, porque ele já vem de berço essa mentalidade de que o homem não chora, de que o homem tem que ser forte, que não pode demonstrar fraqueza. Que isso? O homem é um ser humano igual qualquer outra pessoa. O homem é um ser humano que também adoece, que tem sentimento, que chora, que ri, que sente dor, que adoece, que precisa buscar ajuda. Precisa, né? Ele tem que entender que ele é um ser humano igual como qualquer outro e precisa sim cuidar da sua saúde, principalmente a saúde mental. E a saúde mental, muitas vezes, ou a maioria das vezes, ela afeta também o físico. Se a sua mente não está boa, o teu físico também adoece. Entendeu? Então, é preciso sim que o homem tome essa consciência de que ele é um ser humano igual a qualquer outro, que ele tem que tirar da cabeça esse pensamento de que tem que ser forte, que se demonstrar fraqueza não é homem, que é isso, gente. Ser humano é ser humano, ele é ser humano e pronto. Independente se for homem, se for mulher, inclusive crianças têm. E essa pressão... Essa crianças pressão, crianças... porque você falou, o homem é ser humano, tem depressão. Inclusive, crianças têm depressão também. Crianças têm depressão, sim. Crianças têm muita depressão. Aliás, a depressão, ela não escolhe idade, não escolhe sexo, não escolhe raça, não escolhe religião, não escolhe classe social, não escolhe profissão, não escolhe nada. É ser humano? Pode sim vir até depressão. Dependendo do que ele enfrenta na vida dele, no dia a dia dele, ele pode sim sofrer depressão. E aí, os homens, a pressão sobre os homens para serem fortes faz com que muitos relutem para admitir que precisam de ajuda. E existem outros que, por estarem tão envolvidos no seu papel social, que eles podem não conseguir perceber que estão em sofrimento psíquico. Entendeu? Entendi. Doutora, eu estava pesquisando antes de fazer a live, eu estava vendo uma pesquisa da Santa Mônica, do Rio Grande do Sul. Eu acho que é Rio Grande do Sul. Aí estava dizendo lá que, segundo a pesquisadora lá, daqui a menos ainda de 20 anos, a depressão vai ser uma doença comum. Mas quando eles falam, por que vai ser uma doença comum? É que todo mundo vai ter ou vai ter que ter? Por que eles dizem isso? Na verdade, as pesquisas falam que nos próximos 20 anos a depressão vai se tornar, agora há pouco falei, né, que ela vai se tornar a doença mais comum, afetando mais pessoas, né? Muito mais do que o câncer e problemas cardíacos, que eu falei ainda agora há pouco, né? Então, inclusive, eu expliquei que pelo fato de obterem mais conhecimento com relação à doença e ter um diagnóstico melhor, né, isso vai ser a causa de muita gente apresentar a doença. Porque hoje, muita gente não apresenta, né, entre aspas, porque o conhecimento é pouco, vamos dizer assim. Então, não é depressão, porque o conhecimento está limitado. Mas daqui mais de 20 anos, como vai estar mais amplo, a pessoa, qualquer coisinha, a pessoa, poxa, eu estou com depressão. Ela mesmo vai se tocar, ela mesmo vai perceber nela que ela vai ter... Por isso, o aumento de casos, entende? Tá. Porque, na verdade, a forma que as pessoas identificarem vai ser mais fácil, né? Então, hoje tem pessoas que têm depressão, mas não sabem que tem depressão. Essa é a realidade, né? E a pessoa precisa conhecer os sinais e sintomas da depressão. Não é só ficar triste ali. Não. Existem, como eu falei, existe a mudança de humor, né? O sentimento de culpa, de vazio, o apetite que muda, o peso. Existem ainda, agora há pouco eu falei alguns sintomas, né? Então preciso ficar alerta para esses sintomas. E o tempo, né, que a pessoa vem levando, sentindo aqueles sinais, né? A partir de 2 semanas, continua sentindo aqueles sinais, vá atrás, que pode ser a depressão. Ótimo. Doutora, outra pergunta aqui é se depressão é uma doença mental. É uma doença mental a depressão?
A depressão, ela é uma doença mental. Ai, Ela peraí, é. agora calma, para tudo, calma. Toma uma aguinha aí, que eu agora fiquei confusa. A Lola ficou confusa. Quer dizer que a depressão, a pergunta foi, que perguntaram no canal, Cris, a depressão pode ser uma doença mental? E a senhora está me afirmando que ela é uma doença mental já? É isso? Ela é uma doença mental. Ela é uma Nossa, doença mental. Ela é uma doença mental de elevada prevalência. Ela está, inclusive, associada ao suicídio. E ela tende a ser crônica e recorrente. Principalmente quando ela não é tratada. Então, a depressão é uma doença mental. Ela mexe com a mente da pessoa. Ela adoece a pessoa mentalmente. mas ela não é porque a pessoa tem depressão que a pessoa é louca, não. É? Não. Não, 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 não. Tá. Não quer dizer que ela seja louca, é diferente, né? É uma doença mental, mas ela não é louca. Ela está com um problema de ordem, né, de saúde mental. Entendi. É para não ficar louca que tem que ser tratada, né? Na verdade. Pois é, você sabe que a depressão, quando ela chega num estágio muito elevado, o que acontece com a pessoa? Se ela não tratar e chegar a esse estágio elevado? A tendência é cometer o suicídio. Pois é. A gente vê muitos casos de pessoas que fazem isso. Por quê? Porque não procura buscar um tratamento, não se abre com outras pessoas, como a gente falou agora há pouco, acha que se for demonstrar que está em sofrimento, vai estar mostrando que é fraco, entendeu? Então, é pura ilusão da pessoa achar que vai se sentir uma pessoa fraca ou vai demonstrar fraqueza se for falar dos seus sentimentos. Aí o que é pior? Se não se abrir com alguém, vai se agravar e vai cometer o suicídio. Então, é muito importante que, homens, vocês estão aqui me ouvindo, se vocês sentirem algum desses sintomas por mais de 15 dias, busquem o tratamento. Se não quiserem conversar com um parente ou um amigo, vão atrás de um psicólogo. Entende? E vocês podem conversar com o psicólogo, falar o que vocês estão sentindo e cuidar. Melhor do que a situação piorar e você chegar a tirar a sua própria vida. Né? Então, precisa de conscientização. E é muito fundamental, viu, Cris? É fundamental que haja adesão ao tratamento, tá? Porque se a pessoa interromper por conta própria ou usar a medicação inadequadamente, pode aumentar o risco da depressão ficar crônica. Entendeu? Quando a pessoa faz o tratamento, numa média de 90 a 95 dos pacientes, eles apresentam a remissão total com o tratamento antidepressivo. Então, é importante que a pessoa tenha essa consciência. A cura acontece mesmo, né? 95% da cura acontece. Só que tem que fazer cada uma a sua parte, né? Doutor, inclusive, a próxima pergunta era exatamente sobre suicídio, levava ao suicídio, sim, né? Uhum. A senhora respondeu que a depressão leva ao suicídio. Sim, leva. Vamos para a próxima aqui. Doutora, a depressão causa obesidade? Então, gente, essa questão ela é muito importante que tenham conhecimento. De acordo com alguns estudos, a obesidade ela aumenta o risco de desenvolver depressão. As consequências psicológicas de estar acima do peso, como a gordofobia, a baixa autoestima, a discriminação social, são os principais fatores por trás dessa relação, né? O impacto psicológico de ser obeso pode vir a causar depressão. Uma questão que envolve para que isso aconteça são os padrões de beleza da sociedade. Ser magro é sinônimo de beleza, de aceitação, não é isso? Aí, em muitos casos, né, o obeso fica com a autoestima diminuída, né? E isso pode levar a desenvolver quadro depressivo. E infelizmente, a sociedade ela não é fácil, não. Coloca um
padrão e se você não se encaixa nele, você tem que ser muito forte. Porque se você não se encaixa nele, é assim, se você não está resolvido e você é feliz do jeito que você é, e você não consegue se encaixar, com certeza você fica doente, porque a sociedade não é fácil. Ela realmente tem um padrão e você tem que seguir. Porque se você não segue o padrão, você está fora dele, né? Então você fica de lado. Então você tem que ter uma personalidade muito forte, se amar muito, para poder você se aceitar, para tô nem aí, ou obeso, ou feio, não existe gente. Gente, eu acho que assim, não sei se eu estou errada, né? Mas eu acho assim, a obesidade, ela é uma doença, então se é uma doença, você tem que estar bom. Mas tem o sobrepeso que não é doença, e conheço muitas pessoas que são sobrepeso que são muito felizes, não precisa ser magra. Né? Agora, se você é feliz magra, então seja magra, né, doutora? O importante é ser feliz, não importa como que você está. Agora, se a obesidade está lhe trazendo, se a obesidade está lhe trazendo doenças, né, não está deixando você ser feliz, aí você faz um tratamento exatamente para ser feliz. Mas eu acho que não sei, não tem que estar se enquadrando nos quadrados do povo. Tem que enquadrar no teu quadrado, né, doutora? Se o teu quadrado está feliz, ó, ninguém paga tuas contas mesmo, ninguém vive tua vida, e olha que a vida é rapidinho, passa e você está fora. Então aproveita, né, doutora? Obeso, não obeso, gordinho, não gordinho. Hoje. Fale, doutora. Não, se você é obeso, né? E existe uma discriminação por causa disso, de excluírem do meio em que você deseja, gostaria de estar, é aquelas pessoas que não merecem a sua companhia, fique sabendo disso, tá? Porque você é uma pessoa especial. Não é porque você é gordinho que você vai deixar de ser ser humano filho de Deus. Não, tá? Então, se lhe excluir, seja lá quem for, família, amigos, excluíram, eles é que não merecem você, porque você é uma pessoa especial. E pessoas especiais não cabem no meio de pessoas que não são especiais. Entende? É isso aí. Então, não se curve, não fique triste, mostre que você é uma pessoa de valor. Como? Nem ligando para aquelas pessoas, sabe? A gente mostra que a gente tem valor quando a gente não liga para aquelas pessoas que estão nos menosprezando, sabe? Pense só que você é um ser humano de qualidades e que Deus te ama muito. Não vai ser o seu peso, o sobrepeso, que vai te diminuir como ser humano, não. É isso aí, doutora. Exatamente. Doutora, inclusive, a pessoa não está na live, mas falando um pouco sobre depressão, porque a gente está encerrando aqui, né? Às vezes, as pessoas, a gente não tem como perceber que aquela pessoa está com depressão, porque eu conheci pessoas que eram muito felizes e, de repente, quando eu vou ver, fulano está internado. Como assim? Ele estava com depressão. Eu falei, nossa, com depressão, ele era tão feliz. Então, na verdade, às vezes, a pessoa é feliz e mesmo assim está com depressão, doutora. Nossa. Pois é. Como eu falei ainda agora, né, Cris? Existem aqueles sintomas, né, que eu citei cada um, mas existem aquelas pessoas que não gostam de demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções. Aí elas mascaram, como? Mostrando sorriso nos lábios, brincando, né? Tá sempre alegre, satisfeita, ela não quer mostrar o sentimento dela. Entendi. Né? E por dentro aí são essas pessoas que hoje você fala com ela, ela tá rindo contigo, contando piada, se divertindo. No dia seguinte, alguém te liga e diz assim, o fulano se suicidou. Hã? Mas ontem estava aqui brincando, alegre, satisfeito. Ai, gente, nunca viu esse menino triste, como assim? Mas esse tipo de gente que não externa, né, o que ele está sentindo por dentro. Ele está rindo ali, mas por dentro ele está em sofrimento. Ele não externa, ele não sabe externar, ou ele não quer externar, para não mostrar fragilidade. Aí acontece isso. Olha, entendi. Aqui mesmo,
conheci um senhor, 80 anos, 82, não sei por aí. Ano passado, esse ano fez um ano já em janeiro, que ele passava aqui na rua, e sempre com o sorriso bem aqui, cumprimentava todo mundo. Então, um belo dia, né? A gente acorda sabendo da notícia que ele entrou no banheiro, a esposa percebeu a demora dele, foi lá e estava uma corda. Então, sabe, ele é o tipo de que não passava nem para a família, talvez, deixou um bilhete, inclusive, que estava em sofrimento. Entende? Tive caso da minha família, de um primo, aliás, 2 primos, né? Um cometeu suicídio também. Ele era um menino muito estudioso, muito inteligente, só pensava no futuro, ter um futuro brilhante, tudo, tanto que ele é muito estudioso, mas se envolveu com a menina, né? Essa menina, inclusive, era noiva e ele gostava muito dela, só que aí algo aconteceu entre eles, que ele chegou na casa dele, botou a corda no pescoço. Não deixou bilhete, não deixou nada para dizer, né? A esposa do meu tio, que é minha tia, lógico, né? Era a esposa do meu tio faleceu também. Aí, a partir desse momento, ela entrou em depressão, que adquiriu também um câncer, né? Adoeceu, não ligou, adquiriu um câncer, não queria tratar. Ela preferiu morrer, ela dizia que ela queria morrer, que ela queria ir para perto do marido. E realmente ela faleceu, né? Nossa. O outro primo também se separou da mulher, ele gostava muito dela, né? E ele buscou amores em outras mulheres, só que ele nunca esqueceu a primeira. E aí ele se entregou para a bebida, só andava sujo, só andava bêbado, adquiriu câncer também, não quis tratar. E faleceu. E né? Tudo foi quadro de depressão que aconteceu. Então, é muito grave. Homens, se vocês estão me ouvindo, se vocês sentirem qualquer diferença no comportamento de vocês, no sentimento de vocês, nas emoções de vocês, busquem tratamento, não se deixem levar, sabe? A vida é linda, então vão procurar se tratar para viverem mais e serem felizes, né? Porque quem é que não tem problemas nesse mundo? Todo mundo tem problemas. Agora, só temos que saber lidar com cada um deles e procurar resolver. E não deixar a depressão levar. Inclusive, eu tenho um colega, ele não está porque está fazendo faculdade, mas ele disse que passou por depressão, que ele não sabe nem como é que está vivo. Porque a mulher deixou ele, muito parecido com esse caso aí que a senhora falou. Então, ele dizia que eles eram uma dor tão grande, que a gente não tem como, a gente quer muito contar, a gente quer muito melhorar, mudar, a gente quer, mas a gente não tem força, a gente não consegue nem tomar um banho. Então, é muito difícil, as pessoas não entendem, porque pensam que é frescura, pensam que é besteira da gente, que aquele dali é brincadeira, é que a gente é preguiçoso. Nossa, a gente é julgado, e aquilo não ajuda, aquilo foi mais a gente... Então, ele disse que só está vivo hoje porque Deus ajudou ele, porque ele orava, mesmo da cama, sem conseguir nem levantar, ele orava todas as noites a Deus, gente, independente de religião aqui, tá? Minha religião é da doutora, é Deus. Mas ele disse que só conseguiu porque Deus realmente, assim, fez milagre na vida dele, porque ele pensou de verdade, na verdade, ele queria morrer, porque ele disse que não tinha por que queria viver, se ele tinha motivo nenhum mais para viver. Ele não enxergava vivo, pensou nisso. Aí, inclusive, ele até fazia, assim, ele se machucava para... Ele pediu várias vezes para que Deus levasse ele, e essa foi a verdade, porque ele não aguentava mais viver. A vida para ele era um peso enorme. E eu falei, meu Deus, eu fiquei assim, hoje ele está bem, inclusive ele está trazendo coisas boas para a gente aí. Ninguém diz que ele passou pelo que ele passou. Então, é uma doença horrível. A depressão é uma doença horrível, que acaba mesmo. E se a pessoa, ela... doutora, se ela não tiver uma força muito maior do que ela não consegue, realmente, né, doutora?
Ela precisa de ajuda, porque não é fácil. Precisa demais. Precisa demais. A pessoa, quando ela começa, ela está num sofrimento tão grande que ela acha que ela se cortando, como a gente sabe de casos de pessoas que estão com depressão, que se cortam, né? Cortam o braço, se cortam. É uma forma de... Aquela dor do golpe que dão no seu braço vai amenizar a dor emocional. E quando ele tira a vida dele, ele está achando que ele, tirando a vida dele, vai acabar com aquele sofrimento. Acaba porque ele morre, né, Cris? Mas não é por aí, não é por aí. Existem tratamentos que 90% a 95% das pessoas que fazem o tratamento bonitinho ali, direitinho, elas ficam boas, totalmente boas. Mas depende então, muito da pessoa, né, doutora, também. A pessoa precisa querer, Cris. A pessoa precisa querer, né? Precisa querer sair daquele quadro, buscar o tratamento e levar o tratamento até o fim. Quanto tempo vai levar, não sei. A própria pessoa também tem que se autoajudar. O psicólogo vai dar os passos, quem tem que seguir. Nós, psicólogos, chamamos de tarefinhas, né? Nós damos as tarefinhas para ele fazer, né? Até a próxima sessão, aí ele vai entrar, o resultado das tarefinhas, como é que ele se sentiu, como é que foi. O psiquiatra, se for o caso de passar medicação, vai passar, ele tem que tomar conforme a prescrição, né? Tem que passar com um nutricionista ou um endocrinologista, alguém que passe para ele o que deve comer, porque até a alimentação também ajuda demais, né, a sair desse quadro. O alimento também entra nisso aí, é? A alimentação também entra no quadro de depressão? Entra a alimentação. Então, é um tratamento multiprofissional, né? O psicólogo, o psiquiatra, o neurologista, o nutricionista ou endocrinologista, aquele que vai passar a refeição, né, balanceada, tem o que tem que comer, o que não deve comer, essas coisas todas. Praticar exercício físico, entendeu? Isso tudo é importante. Praticar exercícios, fazer caminhada, se puder em academia vai, se não, faz a caminhada, onde tiver, onde fazer exercício físico faz. É muito bom, entende? E não se trancar no quarto. É difícil, a pessoa quando entra na depressão, num quadro mais elevado, é mais difícil. Agora, no começo, que a pessoa está sentindo que está diferente, não deixe se agravar. Vá logo em busca de tratamento. Deu 2 semanas, continua naquela, vai logo atrás de tratamento. Só 2 semaninhas já tem que correr. Já tem que ir. Tá vendo? Vocês estão ouvindo, hein? Depois não vai ter depressão, porque agora não pode mais. Está ouvindo essa live aqui? Proibido de entrar em depressão, porque com 2 semaninhas já tem que correr atrás de ajuda, hein? Olha lá. Doutora, para encerrar, tem uma última pergunta que é: a ansiedade, ela causa depressão ou ela é causada, assim, eles perguntaram assim, a ansiedade causa a depressão ou é a depressão que causa ansiedade? Quem está na frente aí? Pois é. A ansiedade e a depressão são transtornos mentais que frequentemente elas andam juntas, tá? Então, a pessoa que tem depressão, ela acaba por desenvolver ansiedade e vice-versa. Na verdade, elas são comadres. É comum essas doenças que elas sejam comorbidades uma da outra, entende? Entendi. A depressão, ela está relacionada a sentimento de caráter emocional, né, que o indivíduo apresenta através da alteração de humor. A ansiedade já é algo mais natural, né, do ser humano. Todo mundo sente ansiedade em algum momento da vida, né? Quando vai enfrentar um evento, por exemplo, a pessoa sente uma ansiedade, né, esperando por algo que veio por aí, algo que vai acontecer. A pessoa sente, mas isso é normal, né? Mas quando a ansiedade acontece de modo excessivo, aí ela pode acabar se transformando numa doença. Eu já tive ansiedade, mas eu não fiquei depressiva, não. Eu só comia pra caramba. Eu cheguei a 35 quilos, doutora, de tudo, eu fiquei obesa.
de tanto comer por causa da ansiedade. Agora, até descobrir que o problema era a ansiedade, foi difícil. Mas também depois que descobri, agora aí eu não consigo mais ficar obesa, porque está todo o tempo controlando, né? Porque é isso que a senhora falou, ansiedade não tem como ansioso, porque há tanta coisa na nossa vida, né? Que a ansiedade a ansiedade, na verdade, doutora, você não sabe viver o presente, né? Você quer viver no futuro, sentar no presente e quer viver o passado e sentar no presente, né? E fica difícil. Ansiedade. Muita gente sofre de ansiedade por se preocupar com o futuro, né? Com aquilo que ainda vai acontecer. E tem aqueles que ficam imaginando o que vai acontecer. Quer dizer, imagina que pode acontecer no futuro. Só imaginação. Aí isso vai causando nele um sofrimento antecipado, né? De forma que ele fica angustiado, porque fica imaginando, porque amanhã vai acontecer isso. Quem foi que disse que amanhã vai acontecer isso, gente? É que só vem na imaginação dele aquilo. Então fica sofrendo por antecipação. Esse sofrimento leva ele a ter medo, né? Aí a ansiedade, ela começa a crescer, né? Fica uma ansiedade excessiva, né? E aí, essa ansiedade faz com que ele mude totalmente o comportamento dele, né? Pensamentos, a cognição, que muda o comportamento, né? Olha, tá tudo aqui na cabeça dele, né? Ele pensou que amanhã vai acontecer isso, aí ele já se comporta de outra forma. Verdade. Não, amanhã é amanhã. Vamos pensar no amanhã quando chegar amanhã, né? Chegar hoje, né? Tem que viver o hoje, senão como vai ter amanhã hoje. Amanhã é amanhã. Né? Amanhã é verdade. Então pense, né? Então. Doutora, nós encerramos as nossas perguntas. Gente, as lives que eu faço, isso foi gostoso, né? As lives que a gente faz, eu não posso fazer toda semana, porque eu tenho um canal, Deusa da Prosperidade, que eu alimento, né? Todas as segundas e sextas. Então, e também as lives, a gente demora a fazer, né, doutora? A gente passou uma semana toda estudando as perguntas que o pessoal faz, ou no meu direct, ou no canal, né? Deusa da Prosperidade, e que no caso foi esse aqui que a gente fez, mas eu também tenho a 8KP que a gente faz lá, que é a minha consultoria. Então, a gente passou uma semana desenvolvendo o tema que foi pedido, aí depois é que a gente faz a live piloto, né, doutora? Aí sim que vem essa live oficial. Então, não é simplesmente estar lá, não, gente. Por isso que as lives tem que ter intervalo. Na próxima live, que não é segunda, mas na outra segunda, vou passar no canal para vocês e na minha rede social, é sobre reciclagem. A gente pensa que é uma coisinha, como a gente pensou que era depressão, e tem muita coisa escondida aí, gente, que você não tem noção do que isso afeta as nossas vidas, como a depressão afetou, né? Essa é a nossa segunda live, a primeira foi sobre tecnologia e espiritualidade, que passou a Delma, foi maravilhosa. E hoje foi sobre depressão com a doutora Valdilene Mendonça, foi muito bom, doutora. Aprendi muito, tenho certeza que os homens, a partir de hoje, não vão mais deixar ter depressão. Eles vão correr e pedir ajuda. Porque, como a senhora falou, eles são seres humanos, né? Seres humanos que pode ficar tudo. E não há ego nenhum que pague a nossa saúde. Exatamente. Então, eu quero agradecer muito a senhora por seu tempinho. Inclusive, eu quero perguntar, doutora, que me perguntaram, né, se... É porque, assim, como a obesidade hoje tem nos programas públicos, mas a depressão não. Mas o pessoal reclama muito, as consultas são muito caras. Aí perguntaram se não tem uma consulta social. Eu não sei nem o que é isso. Eu estou perguntando porque me perguntaram lá no direct. O que a assessora faz consulta social? É valor social que a gente chama, né? Porque nós temos na nossa tabela do Conselho de Psicologia, né? Nós temos a tabela com os valores, né? Consulta, avaliação psicológica, então tudo que diz respeito à psicologia. E aí nós fazemos o valor social, não tem nada a ver com a tabela do nosso conselho, mas nós psicólogos,
fazemos também, atendemos também por valor social, né? Cada psicólogo tem o seu valor social. Uns cobram 50, outros cobram 80, outros cobram 100, porque na tabela está mais de R$200 por sessão, né? E aí, é isso. Se alguém não tiver condições de pagar o valor da tabela, eu faço valor social, sim. Olha aí, pessoal, pronto, respondida a pergunta, a doutora faz sim esse treino aí social. Então, pega o Instagram dela, se caso vocês não tiverem, pergunta de mim, que eu passo o Instagram dela, e vocês falam com ela direto no direct dela, tá bom? Já entra em contato. Não deixa para amanhã, não, porque amanhã não existe. Só existe o hoje e o agora. Se vocês estão aqui, não é obra do acaso. Se você está assistindo esse vídeo ou agora ou depois, não é por acaso. Nada por acaso. E entra na cabeça de vocês. Vocês não encontraram a doutora aqui por acaso. Tá? Por mais que tenha dificuldade para entrar, mas estamos aqui, dedicamos esse momento para vocês. Exatamente, não foi por acaso, tá bom? Se cuidem, de verdade, porque a vida é maravilhosa, né, doutora? Pode falar aí dos seus finalmente aí. A vida é maravilhosa, homens. Deixem o orgulho de lado e extravasem, externem o que vocês estão sentindo, tá? Vocês estão em sofrimento, externem. Se você é casado, fale com sua esposa, ou com o irmão, com a mãe, com o pai, com um amigo do peito. Mas não guarde só para você esse sentimento, essa dor emocional que você está guardando dentro do peito. Não guarde, porque vai ser pior se você guardar. A tendência é você piorar, a doença ficar crônica e você chegar a cometer suicídio, que é só para onde a depressão leva. É você tirar sua própria vida. Então, externize, não tenha vergonha, você não vai deixar de ser homem se você desabafar com alguém. Isso não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. É sinal de fortaleza, porque você está procurando a sua saúde mental. Verdade. Entende? Então, é sinal de fortaleza. Então, tire isso da cabeça, esse negócio de que homem não chora. Homem chora sim, você é ser humano. Você pode sim demonstrar que você é fraco, sim. Que isso, gente? Então, vá atrás da sua saúde mental, tá? Jogue fora esse orgulho, põe dentro de um saco de lixo e manda o lixeiro levar, que é melhor para você, tá bom? Com certeza, doutora. Beijo grande, que Deus abençoe muito, muito obrigada por esse momento aqui conosco, foi maravilhoso. E a gente vai fazer outras lives, viu? Porque essa aqui foi só a primeira. Vamos. Muito trabalho, gosto muito da sua dedicação com o povo e é maravilhoso. Muito obrigada, gratidão mesmo. E, pessoal, muito obrigado pelo momento de parar e pensar e escutar a gente. Com certeza vai fazer a diferença na sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor, que te amam muito e quer ver você com saúde. Você de novo, você que era, tá bom? Beijo grande, que Deus abençoe vocês, até a próxima live. Prosperidade sempre. Tchau, doutora, obrigado. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.